Olá pessoal, aqui é Alberto da Lísula e no vídeo de hoje vamos fazer mais uma análise do 9º episódio da 6ª temporada de Rick and Morty, a Rick in Kings Mortus Morto. Em nossa primeira análise, mostramos o paradoxo do conservadorismo e a importância das tradições. Se você gosta de vídeos como esse, que fazem análise de episódios de Rick and Morty, tem uma playlist só de vídeos de Rick and Morty, e se você quiser ver o primeiro vídeo da análise do episódio, ele tá lá. Mas no episódio de hoje, vamos fazer outra análise do episódio. Dessa vez, vamos falar sobre o comportamento de manada. Ou seja, situações em que indivíduos de um grupo reagem todos da mesma forma, ainda que não exista uma direção planejada. Mas antes de falarmos sobre a psicologia por trás do comportamento de manada, vamos a um resumo do episódio. Esse 9º episódio traz uma trama bastante envolta em Morty, que está com seu avô em um asteroide quando encontra os Cavaleiros do Sol, que se impressionam com a sua atitude de esperar na fila para poder comprar um tipo de sanduíche. Com isso, um dos cavaleiros oferece a sua própria espada a Morty, que fica um pouco sem saber o que fazer com ela, mas que logo aceita. No entanto, no momento que Morty aceita a espada, o cavaleiro usa a espada para se matar, chocando o Morty. E logo depois eles vão para o Sol, onde pode ficar sem se queimar por conta dos poderes dos Cavaleiros do Sol. E aí Morty fica bem encantado com a possibilidade de se tornar um cavaleiro, podendo adquirir poderes sem abrir mão da sua liberdade, sem abrir mão da possibilidade de viajar por aí. No entanto, é claro que nada é tão bom assim, e ele precisa fazer um sacrifício: cortar o próprio pênis. O que ele se recusa a fazer, mas piora a sua própria situação ao vencer o Rei do Sol, tornando-se ele o novo Rei do Sol. E aí fica a pergunta: como que uma prática sem sentido como essa, de cortar o pênis dos cavaleiros, pode ter se perpetuado por tanto tempo? Como que ninguém questionava sobre isso? Para entender melhor o que acontece no episódio, imagine a seguinte situação: você está lá no seu trabalho, liderando uma equipe, e tem um objetivo de tomar uma decisão importantíssima. E rapidamente você e seus colegas chegam a uma decisão e todos concordam com a decisão que é tomada. Aliás, parece muito claro que essa é a melhor atitude a ser feita. O que poderia dar errado? Inclusive, tem uma frase que eu ouvi recentemente que descreve muito bem o pensamento de quem toma uma decisão ruim de forma inconsequente. Não vai dar em nada não, e se der, é pouca coisa. Fala a verdade, essa frase é boa demais, né? Mas vamos supor que a decisão foi tomada e tudo deu errado. E não foi pouca coisa não, foi uma má escolha e isso custou à empresa muito dinheiro. Mas espera aí, todos concordaram que esta era a melhor decisão? Por que tudo correu tão mal? Na verdade, para otimizar nossas decisões, nosso cérebro pega alguns atalhos. Como eu já expliquei em outros vídeos, no início dos anos 70, os pesquisadores Amos Tversky e Daniel Kahneman introduziram o termo viés cognitivo para descrever erros de julgamento e decisão que surgem devido a esses atalhos. Um viés cognitivo é um padrão de distorção de julgamento que ocorre em situações bem particulares, levando a julgamentos imprecisos, interpretações ilógicas e irracionalidade. É uma distorção perceptiva comum e que pode afetar a tomada de decisões e julgamentos. Na maior parte do nosso dia, esses vieses cognitivos aceleram nosso raciocínio e facilitam muito a nossa tomada de decisão. Mas, em alguns casos, como inclusive no episódio dos Cavaleiros do Sol, esses vieses cognitivos nos levam a tomar decisões erradas. E, em alguma medida, todos nós estamos à mercê desses vieses. É claro que algumas pessoas estão mais suscetíveis a eles do que outras, mas todos nós estamos suscetíveis. Ninguém, é isso mesmo, ninguém é imune a esse fenômeno. E quantos tipos de vieses cognitivos você acha que já foram catalogados pelos cientistas? 50? 100? Na verdade, já foram catalogados em torno de 200 vieses cognitivos diferentes. E apesar de existirem tantos vieses cognitivos, no episódio A Rick in Kings Mortus Morto, um deles se destaca: o viés do pensamento de grupo. E geralmente quando a gente fala de vieses cognitivos, a gente está falando de erros de julgamento e decisão que cada um de nós toma no nosso dia a dia. Em geral, a gente está falando de algo individual e que é inclusive influenciado por nossas crenças, hábitos
e por nossa história de vida. E o mais curioso envolvendo o viés do pensamento de grupo é que esse é um viés que surge em um grupo de pessoas simultaneamente. São erros de julgamento e de tomada de decisão que só surgem no grupo. Inclusive, muitas vezes, se essas pessoas estivessem isoladas, provavelmente elas não cometeriam esses erros de julgamento, de tomada de decisão. E o interessante é que esse viés do pensamento em grupo impacta nossos próprios vieses cognitivos. É uma via de mão dupla. O viés do pensamento em grupo influencia nossos vieses cognitivos individuais e vice-versa. E é muito interessante porque quando você reúne um monte de pessoas, cada qual com seus próprios vieses cognitivos, e as pede para decidirem algo em grupo, um novo conjunto de vieses cognitivos pode se desenvolver. O viés do pensamento em grupo pode surgir de duas formas distintas: o pensamento grupal e a polarização de grupo. Vamos rapidamente explicar um pouco sobre cada um deles. O pensamento grupal é a tendência de um grupo a tomar más decisões quando há muito pouca ou nenhuma discussão sobre escolhas verdadeiras e sobre o verdadeiro impacto da decisão. Isso porque o principal esforço é manter a harmonia e a conformidade dentro do grupo. As opiniões dissidentes tendem a não serem reforçadas e, às vezes, existe até um movimento para silenciá-las. Em vez de discordarem entre si, os membros dos grupos preferem concordar com a perspectiva global do grupo. Aliás, é o pensamento grupal que a gente vai ver no episódio. Mas tem uma outra forma como o pensamento de grupo se manifesta, que é por meio do que se chama de polarização de grupo. A polarização é a tendência para que as atitudes de um grupo coletivo mudem para posições mais extremas, quando conectado em um grupo de pessoas com mentalidade semelhante. Apesar desse tipo de polarização não aparecer no episódio, você certamente está familiarizada com ela. E nos dias de hoje, as redes sociais favorecem o surgimento desse tipo de polarização. Tá, mas quais seriam as condições ideais para o surgimento do pensamento em grupo? Essas condições existem no episódio A Rick and King Morto. Bom, antes de falar das condições ideais para o surgimento do viés do pensamento de grupo, eu tenho que te lembrar de curtir o vídeo, né? Não custa nada e é uma forma de mostrar para o algoritmo do YouTube que nosso conteúdo é relevante. E se você já está inscrito no canal e já ativou o sininho, valeu demais aí por nos ajudar. Bom, voltando. Quais seriam as condições ideais para o surgimento do pensamento em grupo? Os pesquisadores Ramon Aldag e Sally Riggs Fuller investigaram essas condições e determinaram que existem 3 pré-requisitos principais e que devem coexistir para que o pensamento em grupo apareça. O primeiro pré-requisito é a alta coesão do grupo. Isso é, quando todos no grupo valorizam cada pessoa do grupo, compreendem os pontos fortes e fracos dos membros, e além disso, a coesão também vai surgir no momento em que todos se identificam por meio dos mesmos valores e até mesmo funções sociais. E é por isso que frequentemente a gente vai ver esse comportamento de manada em manifestantes políticos, policiais, torcedores de futebol, enfim. Existe muita coesão entre os membros desses grupos. E é justamente o que acontece entre os Cavaleiros do Sol. Eles são os Cavaleiros do Sol, os defensores juramentados de Hélios, o centro desse sistema. Nós somos os defensores juramentados de Hélios, o centro desse sistema. Bom, e o segundo pré-requisito envolve o que Aldag e Fuller chamaram de falhas estruturais, que são os elementos problemáticos que existem no próprio grupo. E um desses problemas é o isolamento dos membros do grupo. E é justamente o que acontece com os Cavaleiros do Sol. Eles ficam totalmente isolados em um reino construído na superfície do Sol. O fato de os Cavaleiros viverem totalmente isolados favorece o pensamento acrítico. Inclusive, é justamente o fim desse isolamento que é capaz de fazê-los entender que muitas das suas crenças iniciais estavam totalmente erradas. E o terceiro e último pré-requisito para que o pensamento de grupo aconteça tem a ver com a própria situação vivida pelo grupo. Se a decisão a ser tomada envolve algo muito importante, muito perigoso, ou que tenha muito valor emocional, vamos ter uma maior pressão para que o grupo tome uma decisão conjunta. Nessas situações,
a responsabilidade de emitir uma opinião diferente do grupo é muito elevada. E também temos isso no episódio. Os Cavaleiros do Sol se sentem os verdadeiros responsáveis pela manutenção do sistema solar. E eles acreditam que o seu trabalho é essencial para que as coisas se mantenham em ordem. Nas palavras do Rei dos Cavaleiros do Sol: o Sol é o centro do sistema solar. É a casa do cetro solar, em volta do qual todos os mundos giram. Os homens que o protegem são admirados por todos e vivem como deuses. E ninguém está imune ao viés do pensamento de grupo, porque na maioria das vezes adotamos como padrão o tipo de pensamento automático. Porque na maior parte das vezes ele funciona. Também é muito mais fácil ter um comportamento automatizado do que ficar pensando de forma crítica e profunda sobre tudo. Com base nas informações que a gente tem, nosso cérebro tem uma tendência de optar pelo caminho de menor resistência. O problema surge quando esse caminho que está mais disponível está errado. Só que a gente fica com preguiça de ficar verificando tudo o tempo todo. E apesar de não existir solução capaz de nos tornar imunes a esses viéses cognitivos, a gente tem evidência de que é possível diminuí-los. Uma pesquisa publicada em 2019 na revista Psychological Science sugere que uma única intervenção foi capaz de reduzir em torno de 1/3 os vieses cognitivos dos 290 estudantes que participaram do experimento. Ou seja, quanto mais nos informamos sobre a existência dos vieses, menos suscetíveis ficamos a eles. Olha que interessante, só de você ter assistido a um vídeo sobre vieses cognitivos, você já começou a reduzir o impacto deles nos seus julgamentos e nas suas tomadas de decisão. Você já conhecia esse viés cognitivo do pensamento de grupo? Já conhecia o termo comportamento de manada? Quer sugerir algum tema para o canal? É só deixar seu comentário. Agora, se você quiser conversar diretamente comigo sobre esses temas, aí tem que virar apoiador do canal, né? É só clicar no link da descrição e você vai ter acesso ao nosso grupo secreto do Telegram. E seu nome vai aparecer no final do vídeo. Valeu demais por assistir e até a próxima. Nos vemos no próximo vídeo.